O caso a seguir é baseado em fatos reais. Ele estava ao telefone com os pais, falando normalmente, tentando explicar onde estava, até que, de repente, tudo mudou. Um silêncio estranho tomou conta da linha, seguido por uma única frase: "Oh, merda!" E então, nada. Naquela madrugada fria de 14 de maio de 2008, em uma área rural entre Lind e Porter, Minnesota, um jovem universitário desapareceu sem deixar qualquer rastro. Sem luta, sem testemunhas, sem explicação. Apenas uma ligação interrompida e um mistério que até hoje ninguém conseguiu resolver. Brandon Swanson, 19 anos, havia acabado de comemorar o fim do semestre. Era conhecido por ser responsável, tranquilo e muito próximo da família. Naquela noite, dirigia sozinho por estradas rurais quando seu carro saiu da pista e ficou preso em uma vala. Ele não estava ferido. Não havia pânico ainda. Brandon ligou para os pais, Brian e Annette, pedindo ajuda. Durante 47 minutos, ele permaneceu na linha, tentando orientá-los. Ele acreditava estar perto da cidade de Lind, mas estava completamente errado. Enquanto os pais dirigiam desesperadamente pelas estradas escuras, tentando encontrá-lo, Brandon decidiu sair do carro e caminhar em direção a algumas luzes ao longe. O som de seus passos podia ser ouvido ao telefone. O vento passando, a respiração cada vez mais pesada. Era possível sentir que algo não estava certo mesmo antes de acontecer. Até que aconteceu. Oh, merda! A ligação caiu. E Brandon desapareceu. No início, a polícia não tratou o caso com urgência. Ele era maior de idade, poderia ter ido embora por vontade própria. Horas preciosas foram perdidas. Mas quando os pais insistiram, quando o silêncio começou a pesar demais, a investigação finalmente começou. O primeiro detalhe chocante veio com o rastreamento do celular. Brandon não estava perto de Lind, mas sim próximo à cidade de Porter, a mais de 40 quilômetros de distância do ponto onde acreditava estar. Ele estava perdido, completamente desorientado, no escuro. O carro foi encontrado próximo de Taunton, abandonado na vala, sem sinais de luta, sem sangue, sem qualquer indício de violência. Apenas o silêncio e uma ausência que começava a se tornar perturbadora. As buscas começaram intensamente. Cães farejadores seguiram o rastro de Brandon por campos abertos, até chegarem a um ponto específico, o rio Yellow Medicine. E foi ali que tudo parou. O rastro simplesmente desapareceu, sem continuação, sem retorno, sem explicação. Como se ele tivesse dado mais um passo e deixado de existir. As hipóteses começaram a surgir. Acidente? Talvez ele tenha caído no rio durante a caminhada no escuro. Afogamento? Possível, mas nenhum corpo foi encontrado. Desaparecimento voluntário? Improvável. Ele estava ao telefone com os pais até o último segundo. Crime? Alguém poderia estar naquela estrada naquela madrugada? E então surgiram suspeitos. Um fazendeiro da região afirmou ter visto uma figura caminhando naquela noite, mas mudou sua versão diversas vezes. No interrogatório, apresentou contradições. Foi submetido ao detector de mentiras. Resultado inconclusivo. Sem provas, foi descartado. Outro homem conhecido por viver isolado na região também chamou a atenção. Ele conhecia aquelas estradas melhor do que qualquer um. Durante o interrogatório, manteve uma calma fria, desconfortável. Mas seu álibi foi confirmado. Mais um caminho que parecia levar à verdade, mas terminava em vazio. A investigação começava a se perder. E foi então que um detalhe começou a incomodar. Durante toda a ligação, Brandon nunca mencionou o rio. Nenhuma vez. Nenhum som de água, nenhum alerta de perigo.
nenhum sinal de perigo imediato. Mas mesmo assim, foi exatamente ali que o rastro terminou. Os cães seguiram seu caminho com precisão, até a margem, e então pararam. Como se algo tivesse interrompido tudo, de forma brusca, definitiva. Alguns investigadores acreditam que aquele "ó merda" não foi apenas um tropeço, foi reação a algo inesperado, ou a alguém. Porque em uma estrada rural, completamente escura, sem movimento, qual seria a chance de alguém aparecer exatamente naquele momento? Ou pior, e se alguém já estava lá? Anos se passaram. Buscas foram refeitas, tecnologias mais avançadas foram utilizadas. Equipes voltaram ao local diversas vezes, mas Brendan Swanson nunca foi encontrado. Nenhuma prova conclusiva, nenhum culpado, nenhuma resposta definitiva. Apenas silêncio e uma ligação que termina da forma mais perturbadora possível. Porque no fim, tudo se resume a isso. Um jovem sozinho, andando no escuro, a poucos minutos de ser encontrado, falando com os pais, e então algo acontece. Algo rápido, inesperado, suficiente para apagar qualquer chance de explicação. E talvez o mais inquietante de tudo é saber que aquele momento foi ouvido, mas nunca compreendido. Porque enquanto a ligação caiu, a verdade desapareceu junto com ele. E até hoje, ninguém sabe se Brendan se perdeu na escuridão ou se encontrou algo que nunca deveria ter encontrado.